paz do Senhor Jesus. Alguma vez você ficou receoso em relação às promessas de Deus para a sua vida? Eu sei que você crê nas promessas de Deus, mas eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você ficou com medo. E você pensou se realmente as promessas de Deus se cumpririam na sua vida. Porque a nossa vida ela tem problemas. Nesta vida nós passamos por dificuldades. São vendavais, são tribulações. E estas coisas elas como que ofuscam o poder da promessa de Deus para com a nossa vida. Quando cremos na promessa de Deus, nós temos vida com Deus. Nós temos comunhão com Deus. Até porque a nossa vida cristã, ela consiste em termos uma relação de confiança com Deus. E esta relação de confiança com Deus, ela só é real quando nós acreditamos nas promessas dele. Mas eu sei que algumas coisas surgiram, imprevistos aconteceram, e estas coisas como que ficaram entre nós e o cumprimento da promessa de Deus. E nós, na nossa incredulidade, engrandecemos estas coisas, ao ponto de acreditarmos que Deus não cumprirá a sua promessa por causa disso, por causa daquilo. O povo de Israel saiu do Egito para tomar posse de uma terra que Deus havia prometido a eles desde Abraão. Esta promessa foi feita a Abraão, foi feita a Isaac, foi feita a Jacó, e esta promessa estava sobre o povo de Israel. E quando Deus ouviu o clamor do povo de Israel, enviou Moisés. E com Moisés esta promessa foi como que enfatizada. O povo saiu do Egito para tomar posse da terra prometida. Mas chegando naquela terra, eles perceberam que a terra estava habitada por outros povos. E agora, a terra que Deus havia prometido, que Deus havia dado ao povo em promessa, estava habitada por outros povos. Percebemos que para a promessa de Deus se realizar, era necessário que uma dificuldade fosse superada. E realmente o povo de Israel viu uma dificuldade ali. Mas Deus falou maravilhosamente com aquele povo, dando confiança àquele povo. E uma destas palavras, ela foi proferida por Moisés. Quando lemos Deuteronômio capítulo 31, versículo 6, temos ali a seguinte palavra: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos assusteis diante deles, porque o Senhor, o vosso Deus, é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos abandonará. Observe que para tomarmos posse daquilo que Deus nos prometeu, é necessário que venhamos nos esforçar. Mas foi Deus quem prometeu. Mesmo assim, Deus promete e requer de nós o esforço. Deus promete e requer de nós o ânimo, pois o texto diz: esforçai-vos e animai-vos. Isso fala de fé, porque quando sabemos que realmente Deus vai fazer, quando sabemos que Deus realmente vai cumprir, é assim que nós procedemos, nos esforçamos, nos animamos, porque não existe luta sem esforço, não existe luta sem ânimo. Espera,
Quer dizer que, mesmo Deus tendo prometido, é necessário lutar? Sim, nós devemos lutar. Nós devemos encarar a peleja e lutar a batalha a qual o Senhor nos alistou, porque somos soldados alistados para a guerra, que não se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que nos alistou. Esforçai-vos, animai-vos, e não vos espanteis e não temais. O texto diz para que não tenhamos medo. O texto diz para que não fiquemos espantados. O texto manda que evitemos o medo. Você está com medo? Pois saiba que Deus está dizendo para você: não tenha medo. Há momentos em que de sobressalto somos tomados assim de surpresa por alguma dificuldade, e isso nos causa assim um pavor. E Deus está dizendo para que não venhamos nos espantar. O texto fala para não nos espantar e não temer diante deles. Deles quem? Os inimigos do povo de Israel. Nós temos inimigos. Nós lutamos contra seres espirituais. A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra sangue. A nossa luta é contra seres espirituais da maldade. Mas devemos ter medo? Não. Devemos nos assustar com as investidas do diabo? Não. Por que não? O texto dá a resposta. Porque o Senhor, o nosso Deus, é que vai conosco. O texto diz assim: porque o Senhor, o vosso Deus, é o que vai convosco. Ou seja, o nosso Deus, Ele está conosco e não nos deixará nem nos desamparará. Eu entendo isso, que Deus está presente, mas não somente presente. Ele está presente e Ele está cuidando. Ele não nos deixa e nos dá o amparo que nós precisamos para as nossas vidas. Esse é o nosso Deus, que trabalha por nós para nos abençoar. E a história nós conhecemos. Deus levantou o servo dele, chamado Josué, e este liderou o povo de Israel, e o povo tomou posse da terra que Deus havia prometido. Sim, Deus havia prometido e o povo tomou posse. Mas é interessante notar que o mérito é todo de Deus, porque nós não alcançamos nada com a força do nosso braço. Nós não alcançamos nada por meio dos cavalos de guerra, nem por meio dos carros de guerras. A nossa vitória vem do Senhor. É Ele que nos faz vitoriosos em toda e qualquer situação. Creia nesta palavra. Quero também neste momento orar por você. Vamos unir a nossa fé. E agora vamos buscar a Deus em oração. Pai amado, agradecemos ao Senhor por esta rica palavra, que possamos guardá-la em nosso coração, para nunca definharmos na segurança que temos em Ti, para nunca definharmos na fé que temos em Ti. Aumenta, Senhor amado, a confiança, que a Tua palavra venha aumentar a confiança que nós temos em Ti. Guarda-nos, ó Deus, para não voltarmos atrás. Guarda-nos, ó Pai, para não perdermos o ânimo. Nos dar a Tua força para que nos esforcemos. É o Senhor que está conosco no campo de batalha. Somos gratos pela Tua presença, somos gratos pelo Teu cuidado. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe.